Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 0-0 entre Fortaleza e Vasco. Resultado espetacular para o Vasco, pelo que já se esperava do jogo, né? Um Vasco chegando logo depois da demissão do Ramon Dias, um Vasco remendado depois de tomar de 4-0 para o Criciúma contra um Fortaleza em grande fase que já veio recentemente de um 4-2 contra o Boca Juniors e enfim, o Vasco conseguiu segurar esse 0-0 e eu vou fazer a análise aqui nesse vídeo, tá ok? Antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá, que nem eu falei, jogo que com certeza quem sai satisfeito é o Vasco, segurou esse placar de 0-0. Eu acho que até se perdesse por um gol, sairia satisfeito. Esse empate em 0-0 é um resultado espetacular. E a verdade é que o Fortaleza produziu para vencer esse jogo com certa tranquilidade até, mas perdeu muitas chances, cara. Vou trazer as estatísticas daqui a pouco. O próprio Léo Jardim deve ter feito umas 5, 6 defesas pelo menos, cara. E eu vou trazer as estatísticas daqui a pouco, depois de fazer essa análise principal. Já queria pedir uma coisinha, ó. Quem não tiver inscrito e por um acaso gostar do vídeo, gostar do formato dos vídeos que eu trago aqui no canal, se inscreve, tá? Porque eu sempre falo isso só no final do vídeo, porque eu acho chato falar no início. Mas a verdade é que chega no final do vídeo, quase ninguém mais está assistindo, então eu tenho que avisar agora mesmo. Se você gostar do vídeo, se inscreve, né? E deixa o like, né? E se você não gostar, só deixa o dislike e fala aí, que vídeo horroroso, que análise péssima. Enfim, comenta o que você quiser, fica à vontade aqui embaixo, eu gosto de interagir com vocês também. Enfim, destaques do Fortaleza primeiro. O que que dá pra destacar? O José Wellison jogou demais, tá? Eu acho que a jogada mais bonita da partida saiu dos pés dele. Ele faz um corte espetacular, acho que foi no David. Cruza de esquerda e o Pochettino chega finalizando, acho que já nos acréscimos do primeiro tempo, né? E a bola vai na trave. Seria um gol lindo, tanto pela assistência, tanto pela finalização, mas a bola vai na trave. Eu acho que desses quatro meio-campistas aqui, vem três dos principais jogadores da partida. O José Wellison jogou muito bem, né? O Zé Wellison. O Matheus Rossetto, eu nem sabia que estava no Fortaleza, ele que surgiu no Atlético Paranaense, eu gostava dele bastante lá, desde o início dele. Tinha ido para Atlanta United, que eu lembro, nos Estados Unidos, e o Fortaleza trouxe. Eu gosto bastante dele, é muito bom jogador, fez uma grande atuação, desarmando, roubando bola e principalmente municiando os meio-campistas com ótimos passes. E o Pochettino também, que é um craque, velho. Joga demais, tem uma visão de jogo muito boa, finaliza bem, chega na área para tentar fazer o gol, consegue distribuir bem o jogo. Foi uma grande contratação ter trazido ele do Tajeres, né? Enfim, o Lucero até produziu algumas chances, mas nada demais. E o Machuca também, alguma coisinha ou outra, mas nada demais. Dos titulares, os três principais destaques estão nesse meio de campo. O Zé Wellison, o Rossetto e o Pochettino, para mim, dos titulares foram os melhores do Fortaleza. Ainda entrou Bruno Pacheco, já que o Felipe Jonathan não estava tão bem. O Moisés, né? Mas não conseguiu produzir muita coisa. O Marinho, eu falei em besteira aqui, né? Mas entrou o Moisés, não produziu muita coisa. O Marinho fez uma única jogada bonita. Logo quando ele entrou, acho que deu uma caneta até no Maicon, né? Ele finaliza e é travado. Entrou o Hércules distribuindo bem o jogo, é bom jogador. E entrou ainda o Kevin, que entrou mal, mas no final do jogo produziu uma grande finalização para uma grande defesa do Léo Jardim. Então eu diria que os principais destaques do Fortaleza são esses três: Zé Wellison, Rossetto e Pochettino. E dos que entraram, o Hércules, principalmente o Hércules, foi o que entrou melhor. Destaques do Vasco, Léo Jardim, grandes defesas, foi importantíssimo. O Léo também foi muito bem, tanto com os passes dele, que é um zagueiro bem técnico, mas principalmente nos desarmes, interceptações. Eu diria que o Léo e o Léo, o Léo Pelé e o Léo Jardim, foram os dois melhores do Vasco, tá? Acho que já dá pra dizer isso desde o início. O Maicon, marmeno. O Rojas, marmeno. O Hugo Moura teve alguns bons lances. O Matheus Carvalho, né? O Matheus Cocão, alguns bons lances. O Piton sumido. O Paulo Henrique eu achei que fez boas jogadas no primeiro tempo. É um cara que é bem rápido, então é um escape pro Vasco e foi peça importante. O Ryan com algumas boas jogadas, sempre buscando cortar para a perna esquerda. O Verratti isolado, lutando, fazendo de tudo que podia, mas não conseguindo. E o David é um cara que dá pra ver que ele é bom jogador, tem muita técnica, mas ele desaparece em alguns momentos do jogo.
E faz falta nesses momentos, mas é bom jogador. Entrou o Sforza, o Zé Gabriel, o Galdames, que entrou, produziu uma finalização, o Adson e o Rossi. Nenhum teve grande destaque, eu diria que os principais do Vasco foi o Léo Jardim, o outro Léo, e talvez o Paulo Henrique e alguns lances do Ryan. Para mim, os principais destaques do Vasco, mas principalmente o Léo e o Léo. E do lado do Fortaleza, o Zé Wellison, o Rosseto e o Pochettino. Estatística: 16 chutes do Fortaleza, sendo 6 a gol. Que nem eu falei, 5, 6 chutes a gol e tudo parou no Léo Jardim. Fez grandes defesas. Principalmente o monofute do Zé Wellison com a bola rasteira, com gramado ruim. O fato é esse, né? Todo mundo. Acho que até o torcedor do Fortaleza tem consciência que o gramado estava ruim. Finaliza a bola, vai pingando, meio estranha e rasante, forte. O Léo Jardim busca no cantinho, enfim. E 9 chutes do Vasco, sendo só um a gol. A pontaria bem abaixo, até porque os chutes do Vasco era mais de fora da área. Do Fortaleza conseguia infiltrar, ter chances mais perigosas. Posse de bola, 61% contra 39%. Faltas, 6 contra 12, tendo 3 amarelos do Vasco. O dobro de faltas do Vasco, né? Naturalmente, quem marca mais tem a tendência de fazer mais faltas. Escanteios, 4 do Fortaleza, 3 do Vasco. Eu acho que os 3 escanteios do Vasco foi tudo no primeiro tempo. Não produziu nenhum do segundo tempo que eu me lembre. Enfim, e o Fortaleza também só produziu um no primeiro tempo. Faltou volume de jogo, explorar as pontas também. Enfim, acho que é isso. Um 0 a 0 que o Vasco sai muito satisfeito. E o Fortaleza poderia ter convertido pelo menos um ou dois gols ali. O chute do Pochettino que vai na trave, se vai um pouquinho mais pro lado, entrava. O chute do Zé Wellington, se o Léo Jardim não tivesse uma noite inspirada, poderia ter entrado também. Então o Fortaleza produziu boas oportunidades. Porém, o Léo Jardim fez um grande jogo. O Léo, zagueiro, também fez um grande jogo. E acabaram conseguindo segurar o Fortaleza. Para falar aqui o craque da partida, vai ser um desses cinco que eu tinha falado. O Léo Jardim, o Léo o zagueiro, o Zé Wellison, o Rosseto e o Pochettino. Do lado do Fortaleza, eu acho que vai pro Pochettino, que foi o mais diferencial nesse time. E no lado do Vasco, o Léo Jardim. Vai o Léo Jardim, o craque da partida pra mim, tá? Mas poderia facilmente ser o outro Léo, o Zé Wellison, o Rosseto e o próprio Pochettino. Pra mim, os destaques do jogo. Mas o prêmio de craque da partida, na minha visão, né, pra mim, é o Léo Jardim, tá ok? E eu diria que o Vasco reagiu bem, tá? Para um jogo que logo depois da demissão do seu técnico e conseguiu segurar uma grande equipe, que é o Fortaleza, ainda mais jogando no Castelão. Então, um resultado espetacular para o Vasco, vai trazer para São Januário ou Maracanã, não sei, provavelmente o São Januário. Vivíssimo, tá? Mesmo se perdesse por um gol, era um resultado razoavelmente bom. Como conseguiu arrancar um empate espetacular, jogo de mata-mata, não tem que jogar bonito, tem que ter resultado bom. E foi isso que o Vasco teve, né? Então é isso que interessa. Então, é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque do jogo. Foi esse o vídeo, valeu e falou.